Olá, sejam bem-vindos à quarta aula do modelo Lógica de Programação com Scratch. Nessa aula, vamos apresentar o conceito básico de operadores e vamos apresentar também alguns operadores muito úteis no Scratch. O que são os operadores? Em programação, os operadores são símbolos que podem realizar computações matemáticas, lógicas ou relacionais. Os operadores estão divididos em operadores aritméticos, operadores relacionais e operadores lógicos. Os operadores aritméticos realizam operações matemáticas como soma, subtração, multiplicação e divisão. Ou seja, os operadores aritméticos estão relacionados com as operações matemáticas que já estamos conhecidos. Operações relacionais realizam operações de comparação entre valores, como maior que, menor ou igual a, e esses operadores produzem como resultado um valor booleano, que é verdadeiro ou falso. Por exemplo, o número 3 é maior que 2. Caso seja, o valor do retorno seria um verdadeiro, do contrário, retornaria falso. Os operadores lógicos realizam operações com valores booleanos, verdadeiro ou falso, da mesma forma que os operadores relacionais. Temos valores de retorno booleanos por parte dos operadores lógicos. Os operadores relacionais são e ou e não. Para entender melhor como funciona, vamos usar um exemplo. Quando eu digo eu tenho um carro e uma moto, o operador e indica que eu tenho os dois e não apenas um. Com eu quero ter um carro ou uma moto, o ou indica que eu quero ter pelo menos um deles. E com eu não tenho carro, o não indica uma negação de que eu não possuo um carro. No Scratch, temos alguns blocos que representam os conceitos apresentados. Dentro dos operadores aritméticos, veremos o seguinte bloco. Bloco de soma, onde serão somados dois números que são inseridos no espaço em branco. Bloco de subtração, que funciona da mesma forma, porém, em vez de somar, ele subtrai do operando da esquerda o valor operando da direita. Bloco de multiplicação, onde multiplica-se o operando da esquerda pelo valor da direita. E o bloco de divisão, onde é dividido o valor do operando da esquerda pelo da direita. Por fim, o bloco de resto, que vai retornar o resto da divisão entre os dois números. Lembrando que o resto é o que sobe entre a subtração do dividendo pelo resultado do produto entre o divisor e o quociente. Por exemplo, suponha que você queira dividir 7 por 3, o quociente dessa divisão será 2. Então você multiplica 2 por 3 e depois subtrai 7 por 6. O resto dessa divisão será então o número 1. O resto da divisão é muito útil para a gente saber se o número é ímpar ou par. Caso o valor seja dividido por 2 e tenha resto 0, isso significa que ele é par. Caso contrário, ele é ímpar. Para os operadores lógicos, temos os blocos. Bloco maior que compara se o valor da esquerda é maior que o da direita. Bloco menor que compara se o valor da esquerda é menor que o da direita. E por fim, o bloco igual a, que verifica se os dois valores são iguais. Para os operadores lógicos, temos os blocos. Bloco e, que verifica se os dois valores são verdadeiros. Bloco ou, verifica se pelo menos um dos valores é verdadeiro. E o bloco não, que irá negar o valor específico. Por exemplo, se o valor for verdadeiro, seu retorno será falso. E se for falso, retornará verdadeiro.